Já parou para pensar que te imaginar tomando um copo d'água não mata a sede? Te imaginar comendo um brownie muito gostoso não mata a vontade de comer um brownie gostoso. Por que isso acontece? Por que será que é assim? Olha, se isso aqui está na minha imaginação e aí eu olho para aquilo, pelo contrário, às vezes a gente sai até com mais vontade daquela coisa. Isso aqui é muito importante porque nesse vídeo hoje eu quero falar sobre mindfulness, atenção plena, sobre masturbação mental e até a própria masturbação, sobre ideias, sobre o fantástico mundo do Diego e sobre por que às vezes a gente fica fugindo para um mundo mental ao invés de lidar com a realidade e por que quando se fala dentro da psicologia, porque isso acontece, né? Dentro da psicologia, às vezes se fala muito do vamos prestar atenção no aqui e agora. Aqui e agora, o que há para mim? Aqui e agora, como eu estou me sentindo? Aqui e agora, o que há de importante? Aqui e agora, aqui e agora, aqui... Bom, beleza, cara. Por que o aqui e agora é tão importante? Porque, beleza, esse aqui e agora ele pode acabar sendo encarado de um jeito meio errado. Por exemplo, um cachorro, ele vive aqui e agora, né? Ele não tem passado, ele não lembra das histórias do que aconteceu no passado, ele vai ter algum reflexo condicionado ali. Ele não pensa no futuro, se ele vai ter aquela ração ou não, se tu vai continuar dando um carinho para ele depois. Não, tanto que às vezes ele é muito reativo ao que está acontecendo aqui e agora, e muitas pessoas dizem que há muitos cães melhores. Esse cão, ele não tem preocupação, ele vive a felicidade plena aqui e agora. Beleza. Esse é o jeito errado de encarar a questão do mindfulness, da atenção plena. Mas tem um jeito certo, que é essa docilidade ao aqui e agora. Esse meu óculos ficou podre agora, ficou pior ainda do que já estava, que é um jeito mais adequado, tá? Por que o aqui e agora ele é mais importante? Por que nós vivemos a nossa realidade como ela é? Diego, mas você não sabe como é a minha realidade. Eu vivo uma situação muito problemática no meu casamento, porque tu não sabe como é que está o meu trabalho. Tem pessoas às vezes que estão, beleza, cara, tu pode estar num trabalho muito ruim, tu pode estar num relacionamento muito ruim, tu pode estar numa casa muito ruim, tu pode estar numa circunstância muito ruim, mas essa circunstância existe. Ao contrário da circunstância que existe na tua cabeça, ela não existe. Ela só está em potência, podemos dizer assim, e aqui a gente pode lançar a mão disso. As coisas existem, as coisas estão em ato, as coisas estão aqui, portanto elas existem. E tem uma série de coisas que está na nossa cabeça que é, poxa, sei lá, vê se não é assim, né? Poxa, sei lá, de repente se eu casasse com a filha da vizinha, de repente se eu comesse outra coisa e não isso aqui, se de repente eu tivesse outro emprego, se, cara, o se, essa distopia muitas vezes acontece na cabeça das pessoas, né? São situações distópicas, elas são muitas vezes fonte de neurose. Pessoas ficam doidas com esse C. E acaba se apegando muito mais a esse C, e essa imaginação, ela acaba ganhando muito mais corpo de realidade para a pessoa, que assim desfruta dela, do que a própria realidade. E é o que a gente fala de pessoas que ficam às vezes no fantástico mundo do Diego, no fantástico mundo do ciclano, no fantástico mundo do fulano. Que é quando a realidade, ela aparentemente nos parece muito miserável e a gente foge para o mundo imaginativo. Mas se fosse assim. Mas se fosse assado seria melhor. É quase um brincar de Deus. É tipo assim, não, se eu fosse Deus, porque Deus é o responsável pela realidade, mas se eu fosse Deus, eu desenharia a realidade de um modo diferente, de um modo melhor. Eu não mudaria muita coisa. Mas esse detalhe, aqui falar isso para o brasileiro, que boa parte é cristão, né, José? Não, Diego, eu jamais. Não, eu não gostaria de ser Deus. É tipo o filme do Jim Carrey lá, o Todo-Poderoso, que ele queria ser Deus, ele foi Deus e se ferrou. Não, Diego, é que veja bem, não é que eu queira ser Deus, não é que a realidade esteja toda errada, mas é que tem esse emprego meu que podia ser diferente. Tem esse defeito que eu tenho que poderia ser diferente. Ora, seria muito melhor se eu não tivesse esse defeito, não é? Eu não sei, cara. Esse é que é a grande mágica. É a gente aprender a dizer
Não sei. O que eu sei é o que eu testemunho. O que eu imagino que seja, não é o meu testemunho. Cara, isso aqui tem uma profundidade do cão, velho. Se tu pega isso aqui e guarda direitinho no teu coração e medita, tu vai ver assim, cara, boa parte dos meus sofrimentos, eles vêm de quando eu tento ocupar esse lugar de Deus, esse lugar de arquiteto da realidade, esse lugar de a minha mente possui uma ideia, possui uma potência de realidade melhor do que a própria realidade. Em outras palavras, o que está na minha cabeça é melhor do que a verdade. O que é verdade? Vamos definir verdade. Verdade é quando a nossa mente está adequada à realidade. Isto aqui é uma térmica, isto é verdade. Isto aqui é um hamster, isto aqui não é verdade, porque o que está na minha mente não está adequado ao que está na minha frente, que é uma térmica, garrafa térmica. Isso é verdade. Boa parte, portanto, da saúde mental envolve uma busca pela verdade. Olha, Diego, acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Sim, tu já ouviu em algum lugar isso aqui. Isso aqui é, sobretudo, a base da filosofia. Não de uma filosofia relativista, mas sobretudo de uma filosofia clássica e de que, de algum modo, vai ser abordada pela escolástica e vai ser trazida para dentro do cristianismo, vai ser trazido para dentro do cristianismo a verdade com V maiúsculo, onde acaba sendo a procura por Deus. Diego, tu é psicólogo, tu tá falando de religião? Não, não tô falando de religião, tô falando de filosofia. Sócrates buscava, por exemplo, a verdade. A busca pela verdade, e aí é isso que eu digo, eu não deixo de lado essa ideia que eu acho que é quase obrigatório um prolegômeno, né, uma grande introdução à filosofia para todas as faculdades de psicologia deveria ser assim. Porque em algum momento também a psicologia ela se emancipa da filosofia, a gente tem um baita de um problemão aqui. Por quê? Porque a gente não tampouco define direito o que é verdade. E olha que bacana, a saúde mental ela reside na pessoa ser capaz de usar sua inteligência e, portanto, aprender a realidade, entender o que a realidade está lhe mostrando, porque é para isso que serve a inteligência, e se adequar a ela. Se adequar seja para tentar exercer uma tensão sobre ela, uma pressão sobre ela para mudar, para fazer uma tensão sobre ela de humildade. Não, vou me resignar aqui, mas a realidade mesmo. O deprimido, por exemplo, ele não vive o aqui e agora, ele prefere muito mais o passado, ele vive muito mais no passado. Isso aqui é manjado dentro da psicologia, né? O ansioso, ele vive muito mais no futuro do que no aqui e agora. Por isso que esse negócio do aqui e agora, ele é bastante profundo, quando ele é pensado do jeito certo, quando é trazido esse esquema filosófico, quando é trazido essa perspectiva de o aqui e agora, ele é bom porque ele é verdade. Por que ele é verdade? Porque ele é o que as coisas são. Ele tem um peso ontológico, ele é, ele possui ser. O que está na minha cabeça não possui ser. Ah, mas Diego, mas eu posso vir a trazer isso como um ser, eu posso vir a realizar. Aí, de novo, entra quase numa postura de como um Deus. De fato, tem diversas ideias na tua cabeça que podem vir a ser realizadas, mas talvez será algum coach, alguma merda que tu viu na internet, ou alguém te falou, que te fez acreditar que simplesmente porque tu quer alguma coisa, e isso aqui é o que um mimado faz, né? Simplesmente porque tu quer, simplesmente porque tu teve uma ideia, aquilo necessariamente vai acontecer. Porque tu merece, porque as coisas são assim, porque tudo que você quiser, o cara lá de cima vai lhe dar. Porra, é Xuxa, caraca. Não, né, meu? Não é assim. A realidade, ela nos obriga a nos colocar de joelhos perante ela, porque ela é. Essa é a grande mágica do aqui e agora. E aí, eu paro, inclusive, de criar uma tensão. Porque, Diego, muitas vezes eu olho para o que tem aqui e agora, eu olho para mim e eu não gosto do que eu vejo. Ok, tu pode não gostar, mas isso aqui é o que é. Qualquer outra opção que exista no mundo das ideias, ela não existe. Por isso que a gente precisa ter um certo amor, e vamos ler amor aqui não como uma paixão, não como um gozo, não como um prazer, um tesãozinho. Não, amor como uma união de fato. Eu amar a realidade não é eu ser uma cadelinha perante a realidade. Mas eu amar a minha realidade e, portanto, eu faço parte dessa realidade, porque existe isso também, né? O sujeito ele se vê como um ser à parte da realidade. Existe a realidade e existe eu. Então, eu posso amar a realidade e me odiar. Cara,
Até entra aqui um modo da gente posicionar bem o amor próprio. Tipo assim, cara, tu é o que tu é. De fato, a gente tem algumas ideias de que a gente pode ser melhor, a gente talvez tenha algum parâmetro do que é ser homem, que isso também é outro problemão, né? Ninguém fala sobre... Tá, como é que é ser um homem feliz? Homem e mulher, né? O que é ser um ser humano feliz? Um ser humano pleno, desenvolvido. Tá, beleza, eu consigo, talvez eu consiga me guiar por isso aí. Os cristãos vão ter o Cristo, os budistas vão ter Buda, os muçulmanos vão ter Maomé. Claro, eles têm um modelo e beleza, porque é um modelo que é. Só que às vezes o teu modelo ele só existe na tua cabeça. Ele não é um modelo que existiu na realidade ou existe na realidade. E aí tu acaba muitas vezes preferindo um ideal de eu que está na tua cabeça em detrimento do teu eu real. Aí não funciona, não vai dar certo. Mais do que isso, às vezes tu monta uma rotina, inclusive, para esse teu eu ideal, isso eu já falei num outro vídeo sobre procrastinação, que é uma das grandes razões da procrastinação também, eu monto uma rotina para o meu eu ideal em detrimento desse meu eu real. Só que quem vai executar é o meu eu real, é eu mesmo, eu do jeito que eu tô, com todas as minhas merdinhas, com todas as minhas indisposições atuais. Eu que vou ter que executar, não é o meu eu ideal. E aí, por isso que eu não consigo executar uma rotina. Por isso que eu não consigo fazer as coisas que eu deveria fazer. Por isso que eu acabo tendo tamanhas dificuldades. Veja bem, o mindfulness, então, o aqui e agora, ele não tem nada a ver com aqui e agora ser agradável, ele não tem nada a ver com aqui e agora ser desejável, com aqui e agora ser bonito. Não. É que o aqui e agora ele é verdadeiro. O Ortega Gasset, ele vai dizer assim, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não salvo a elas, não salvo a mim. A minha circunstância é o meu aqui e agora. Se eu não salvo elas, se eu não consigo olhar para elas e me aproximar delas, e portanto esse é um movimento de amor, o amor é aquilo que nos move a um determinado bem, e portanto a minha circunstância tem um bem, e eu me direciono a ela para salvá-la, como? Atendendo os meus deveres, atendendo aquilo que eu deveria fazer, aquele passo que eu deveria dar, aquele limite que eu deveria dar, aquela decisão que eu deveria tomar, não vai funcionar, porque tudo isso acontece aqui, nesse palco, que é o aqui e agora. É nesse lugar, e não na minha cabeça. Às vezes o sujeito que se vê muito fraco, se vê muito inferior, se vê muito deprimido ali, ele também tem uma puta autodepreciação, ele foge para o mundo mental. Por quê? Porque ele se vê muito aquém da realidade. Mas presta atenção, cara, a realidade, ela no mínimo, ela não tá nem aí pra ti. Ela não quer puxar o teu tapete. A realidade, ela não quer te ferrar. Os outros não querem te ferrar. A realidade não quer te ferrar. A realidade está no mínimo, vamos colocar assim, ela no mínimo está cagando para ti, porque tu pode dormir, tu pode fechar os teus olhos de noite e o mundo segue girando. E tudo segue acontecendo, independente da tua vontade, independente da tua indisposição com a realidade, independente do quanto que tu odeia, tu amas, independente. A realidade, no mínimo, ela está nem aí. Eu não acho que ela não está nem aí. Eu acho que a realidade ela é muito boa com a gente, certo? Acho que, sei lá, eu não sou dono de todos os meus dons, de todas as minhas capacidades. Eu acho que a realidade, muitas coisas foram facilitadas. Bom, sei lá, eu acho que tem muito que da sorte, podemos dizer assim, que nos leva para determinadas circunstâncias assim, cara, sei lá, não fui capaz nem de me dar a vida, rapaz, então, sei lá, acho que recebo mais do que eu mereço. Mas tá bem, vamos lá, não é esse o assunto aqui. Então, no mínimo, eu acho que é mais fácil a gente aceitar, no mínimo a realidade, ela tá cagando para nós. Então por que eu fico brigando com a realidade? Eu quero brigar, a realidade está de mal comigo. Cara, levanta a tua bundinha, faz as coisas que te cabem. Todo mundo tem um dever, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma vocação. Ah, como assim vocação, Diego? De novo, religião? Não é de religião. Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem alguma coisa para fazer já. Se tu parar para pensar agora, dizer, cara, o que eu devo fazer agora? Tu vai ter um dever. Vai ter alguma coisa na tua circunstância que vai dizer assim, cara, isso aqui eu devo fazer, isso aqui é minha responsabilidade. Não, isso aqui é outra responsabilidade minha. Não, isso aqui, tá, talvez seria muito bom que eu fizesse. Sempre tem alguma coisa que te chama, alguma coisa que te convoca. Pensar no aqui e agora é fazer essas coisas que estão aqui e agora. Até quando pega lá a questão de mandamento, amar o próximo ele está aqui agora, é o próximo, não é lá no Irã, não é aqui, é próximo, é na minha circunstância. Às vezes é a pessoa que dorme ao meu lado, na cama. E aí, isso é outro problema de relacionamento, né? Às vezes as pessoas tratam bem um estranho e dentro do relacionamento reservam os seus maiores demônios, porque em algum lugar da cabeça deles a intimidade é um lugar pra gente dividir demônios. Você olha, mano, sei lá, tá? O ponto que eu queria trazer é esse. O aqui e agora,
ele é bom porque ele é verdadeiro, porque ele existe. E ele é muito superior a qualquer coisa que seja na tua cabeça. Depois que eu falo, eu sei que isso seja meio óbvio. Mas as tuas ideias, elas não são superiores à realidade. Não é só porque tu tem uma ideia, não é só porque tu acha que o mundo seria melhor do jeito que tu tá pensando, que ele necessariamente seria. Ele é do jeito que é. Nós cabe aceitarmos e, portanto, para poder mudarmos até o mundo, a gente precisa aceitar do jeito que ele é e não ficar brigando. Eu aceito, paradoxo da mudança, né, vai dizer o Carl Rogers. Para eu poder mudar, eu tenho que primeiro aceitar. Então, primeiro eu preciso aceitar que as coisas assim são, para poder fazer alguma coisa a respeito, para eu poder meter a mão naquilo, ao invés de ficar me debatendo, não aceito, não quero me aproximar nisso. Ah, não. Até para tu mudar, tu precisa aceitar. Então, quietinho, sem julgamentos, mete a mão na realidade, faz o que deves, esteja no que fazes. Fica com Deus. Curte esse vídeo aqui se tu gostou, considera te inscrever no canal, não faz nada que eu não faria, já passou do meu horário. Fica com Deus. Tchau, tchau.